O primeiro orador inscrito no grande expediente é o deputado Marcos Rogério, PDT de Rondônia. Vossa Excelência disse que está fazendo um treinamento de natação, porque lá é muita água para nadar mesmo. É verdade. Com a palavra, Vossa Excelência tem até 25 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Hoje venho alertar a nossa presidente Dilma Rousseff sobre um importante desafio que temos pela frente: manter a solidez fiscal e a estabilidade da dívida pública brasileira. Isso deve ser feito, senhor presidente, sem comprometer o desenvolvimento do Brasil, em especial dos municípios brasileiros, que são o braço da administração pública em contato mais direto com a população brasileira. Um tema que reputo da maior importância discutir neste momento. O governo federal precisa dar um sinal de comprometimento com a estabilidade em meio à turbulência que ronda os países emergentes neste momento, evitando ainda mais a fuga de investidores do Brasil. Sem esses investimentos, o desenvolvimento e a melhora efetiva da qualidade de vida ficam ainda mais difíceis de se concretizarem. Quem tem acompanhado a novela do superávit primário sabe que se trata de um recado necessário ser dado ao mercado, que vem questionando os esforços que o governo tem feito para manter as contas em dia. A imagem do governo ficou muito arranhada depois de uma série de manobras contábeis que ele se utilizou para fechar as contas de 2012 e 2013. A geração de superávites primários nas contas públicas, juntamente com o regime de câmbio flutuante e o de metas para a inflação, formam um tripé de sustentação econômica que se consagrou como uma das bases para a estabilidade econômica. E para que o mercado confie nesse tripé econômico, é preciso que os dados sejam expressos de maneira clara, sem artifícios que possibilitem chegar aos resultados programados de maneira artificial e ardilosa. No entanto, vejo que a atual gestão parece ter abandonado essa metodologia de administração da economia e que não há mais compromisso com a geração de superávites. O governo parece não se preocupar, de fato, em ter uma receita superior a seus gastos. Outros críticos consideram que o modelo está sendo demasiadamente flexibilizado. Já o governo alega que há um novo foco, que seu objetivo final seria o do crescimento do Brasil. Ora, também considero que o objetivo final deva ser o crescimento do Brasil, mas entendo também que deve existir um plano para que isso aconteça, e o que vinha servindo de base para alcançar essa meta está sendo trocado por uma fórmula que tem deixado o mercado e os investidores muito inseguros. Essa fórmula, senhor presidente, está sendo vista por muitos como maquiagem das contas públicas ou contabilidade criativa, que infla os resultados do superávit primário de maneira a afirmar ao mercado que suas contas públicas estão saudáveis, que as metas estão sendo cumpridas. Que recado estamos dando à comunidade internacional, aos investidores internacionais, ao adotarmos essa postura que abre mão dos freios da estabilidade econômica? Metas estas que, diga-se de passagem, estão cada vez mais ilusórias. No início de 2013, por exemplo, a previsão do governo era de crescimento de 3,1% e terminou o ano efetivamente em apenas 1,9% do produto interno bruto, ou o equivalente a mais ou menos 91 bilhões de reais. Devemos relembrar que esse valor poderia ter sido ainda muito menor. Isso se não tivesse sido socorrido por receitas extras que ingressaram nos cofres públicos na última hora. Foi o caso dos programas de parcelamento de dívidas tributárias, como a reabertura do Refis, da crise, criado justamente para aumentar a arrecadação. Só em novembro, para se ter uma ideia, esse reforço gerou um adicional de 20,3 bilhões de reais. Houve ainda uma ajuda de mais de 15 bilhões no caixa devido ao pagamento do bônus de assinatura do Campo de Libra, no pré-sal. Ou seja, no apagar das luzes de 2013, dos 91 bilhões, 35 foi arrecadado na última hora por meio de estratégias um tanto quanto questionáveis. Parte do mercado, inclusive, via o risco de a equipe econômica não conseguir realizar o superávit primário. Pairava entre os economistas um temor de que a meta só seria cumprida caso o governo recorresse, de novo, a manobras fiscais, como fez em 2012, as quais foram questionadas pelo Tribunal de Contas
da União. Vossa Excelência, permite, deputado Marco Rogério, estou ouvindo atentamente a exposição lúcida e sempre os pronunciamentos de Vossa Excelência são sempre lúcidos, quer nesse plenário, quer na nossa Comissão de Constituição e Justiça. Vossa Excelência quer apreciar, e o faz com dados que começa a enumerar, o problema da dívida pública brasileira. E eu diria a Vossa Excelência que essa preocupação atinge a todos nós, sobretudo porque se nós alcançarmos, em termos de conjuntura internacional, uma evidência integrando os chamados emergentes e compondo o famoso grupo G20, esses aspectos que Vossa Excelência agora abordam devem estar presentes também para aqueles que fizeram essa aferição anterior. Portanto, Vossa Excelência traz à colação um tema que precisa ser meditado por esta Casa, exercitando as suas prerrogativas também de acompanhar o andamento dos recursos e das aplicações do governo federal. Cumprimento a Vossa Excelência pela elevação do debate que caracteriza a intervenção de Vossa Excelência no grande expediente dessa sessão. Muito obrigado, nobre deputado Mauro Benevides, pela contribuição que Vossa Excelência dá a esse pronunciamento que fazemos na tarde desta segunda-feira. E os alertas que fazemos e o debate que fazemos aqui, nobre deputado Onofre Santo Agostinho, é um debate de responsabilidade com o país. Aqui não se trata de um discurso de governo ou de oposição, se trata de um discurso daquilo que mais interessa ao país, a estabilidade econômica do país. O momento que nós estamos vivendo no Brasil hoje reclama tomada de posição responsável, tanto do parlamento quanto do governo. O recado que estamos dando, especialmente ao mercado, ele tem que ser muito seguro, tem que ser muito claro, sob pena de perdermos as rédeas desse momento histórico que o Brasil está vivendo. Acho salutar que cada um de nós aqui tenhamos esse compromisso com o Brasil real, o Brasil que olha para as suas contas públicas com o olhar da responsabilidade. É como lá na nossa casa, não se pode gastar mais do que se arrecada, senão a conta não fecha e vai chegar no final do mês, haverá um problema novo. Nobre deputado Onofre Santo Agostinho, ouço Vossa Excelência. É um prazer, uma honra muito grande poder partilhar Vossa Excelência nesse momento importante que Vossa Excelência está alertando o governo. Deus permita que o Ministério da Fazenda esteja escutando o pronunciamento de Vossa Excelência. Colocou bem, nós não estamos aqui falando posição nem situação, mas sim o alerta que Vossa Excelência está fazendo. A sociedade brasileira, principalmente os economistas, estão a pedir que esta Casa realmente advirta o Ministério da Fazenda para que comece a colocar as coisas no lugar. Vossa Excelência disse bem, não há nada que possa ser mais absurdo do que gastar mais do que arrecada. Por isso, parabéns, Vossa Excelência, um pronunciamento importantíssimo. Eu até queria fazer esse apelo que pudesse mandar uma cópia desse pronunciamento ao Ministério da Fazenda, para que ele seja advertido. Nós não estamos aqui criticando o governo, mas Vossa Excelência mostra o caminho que o governo deve tomar. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Muito obrigado ao nobre deputado Onofre Santo Agostinho, deputado combativo dessa Casa, e que muito enriquece também a nossa fala com sua contribuição nessa tarde. Só para se ter uma ideia, senhor presidente, as contas do ano de 2012 foram aprovadas com nada mais, nada menos que 22 ressalvas pelo Tribunal de Contas da União. Nos últimos 3 dias de 2012, a equipe econômica do governo promoveu uma série de operações triangulares, consideradas atípicas pelo TCU, envolvendo a Caixa Econômica Federal, o BNDES e o Fundo Soberano Brasileiro, aquele fundo criado em 2008, voltado para bancar projetos estratégicos para o país. Ao todo, 22,4 bilhões foram levantados de forma extraordinária e atípica de última hora. As agências de classificação de risco também questionaram a política fiscal e afirmaram que esse é um fator que poderia levar a uma redução da nota brasileira. Hoje estamos sob avaliação, com perspectiva de baixar a nota do Brasil. Na opinião dos analistas econômicos, uma revisão para baixo dessa nota, da nota do Brasil, na classificação de risco, caso se concretize, poderia alimentar ainda mais a desconfiança dos investidores sobre o país. A saída de divisas, já em curso,
ocorreria de forma mais acentuada justamente por causa das incertezas provocadas por uma política errática do governo federal. Esse ano, o governo já começou maquiando suas contas de forma semelhante aos anos de 2012 e 2013, mas dessa vez ele começou antes, para tentar não ficar tão evidente as manobras de manipulação do superávit. Agora, para cobrir o rombo do setor elétrico, estimado em 12 bilhões, o governo obrigou a Câmara de Comércio de Energia Elétrica a pagar 8 bilhões de reais, a pegar 8 bilhões de reais emprestados no mercado financeiro, dando como garantia o futuro aumento na conta de luz. Ou seja, a despesa que deveria aparecer nas contas do governo irá para um outro ente que sequer tem condições financeiras para realizar uma operação desse porte. Então, dos 110 bilhões necessários para este ano de superávit primário, o governo já tirou desse cálculo 8 bilhões de reais. Inclusive, senhores e senhoras parlamentares, lembro que a nossa presidente, em um de seus pronunciamentos no ano passado, anunciou precipitadamente a redução da conta de luz e obteve um inegável ganho político com isso. Aliás, nesta casa, todos nós aplaudimos a iniciativa, afinal de contas, pagamos energia cara no Brasil, especialmente nas regiões norte do país, onde se produz energia, paga-se uma das contas mais caras do Brasil. Aplaudimos a redução da tarifa de energia. Agora, o momento hoje é o momento em que se questiona os fundamentos daquela redução, as razões que levaram àquela redução, ou não se havia planejamento no governo. Porque quando há planejamento, ele permite ter um olhar do futuro. O planejamento não olha só para o presente. O planejamento, ele faz justamente essa relação entre o presente e o futuro com o olhar da responsabilidade. Hoje nós estamos diante de uma situação inusitada, com risco de apagão no Brasil e com o risco eminente de que a conta de luz vai aumentar. Quem vai pagar a conta de novo? Os brasileiros e brasileiras. E agora, como o governo irá se retratar diante desse iminente aumento da conta de energia? O que mais me aflige é que, por vezes, nobre deputado Onofre, essas receitas questionáveis são obtidas às custas de estados e municípios. Mesmo diante do forte arroxo pelo qual os municípios vêm passando, a União sempre encontra mais uma forma de extorquí-los. Vejam que em 2008, com a crise do mercado internacional, o Brasil iniciou uma política de incentivo ao consumo, a fim de manter a indústria aquecida e o capital circulando. Entendo que essa postura foi necessária naquele período, justamente para tentar blindar o Brasil dos efeitos da crise. No entanto, algumas das medidas tomadas tiveram impacto negativo sobre os estados e os municípios, como a redução do IPI dos carros, da linha branca e as renúncias sobre a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, que incide sobre a importação e a comercialização de combustíveis. Lembro que não somos contra, em hipótese alguma, a redução da carga tributária. Aliás, pagamos muito imposto no Brasil. Acho que o cidadão brasileiro já paga imposto demais e nem sempre recebe sua contrapartida em serviços públicos de qualidade. Mas entendo que reduzir imposto para estimular o consumo com a desoneração do IPI e da CID é apenas a apropriação por parte do governo de recursos que originalmente estavam destinados aos estados e municípios. Vou explicar melhor. A maior parte da parcela do imposto pago pelo cidadão fica nas mãos da União, deixando estados e municípios com uma fatia muito pequena para a execução de suas funções. Estudos afirmam que a participação de estados e municípios na arrecadação tributária do país é de apenas 30% e eles são responsáveis por cerca de 70% da prestação de serviços públicos. Veja, enquanto fica com 30% do produto da arrecadação, são responsáveis pela execução de serviços públicos que correspondem a 70% da obrigação do serviço público. É uma contabilidade perversa, ingrata com os municípios brasileiros. E não custa lembrar que os cidadãos, as pessoas que dependem do serviço público de excelência, à luz daquilo que está estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal, que fala que entre os princípios que norteiam, que regem a administração pública, deve-se atender o princípio da eficiência. É justamente no município que está o cidadão. É justamente no município que está
aquele que mais precisa do serviço público. Então, como forma de garantir uma melhor distribuição de todo esse recurso, parte das receitas é repassada aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios por meio de diversos recursos, dentre eles o FPE, o FPM e a CID, que são mecanismos constitucionalmente estabelecidos, fundamentais para amenizar as desigualdades regionais. No entanto, vemos a mais completa desvirtuação desse modelo. Tanto o FPE quanto o FPM têm em sua composição recursos obtidos originalmente do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e quando o governo resolve reduzir a arrecadação deste imposto, ele está retirando, na verdade, recursos fundamentais dos outros entes federados, ou seja, está fazendo caridade com chapéu alheio. Esta conduta está, inclusive, sendo motivo de questionamento por parte de alguns municípios junto ao STF, que alegam, com base em julgamentos anteriores, que a desoneração proposta pela União deveria ser feita somente contando com a parte dos recursos destinados a ela, mantendo inalterados os recursos destinados aos estados e municípios. E depois de colher os frutos políticos com as desonerações, vendendo para a população a imagem de uma administração responsável que corrige os problemas existentes na economia, o governo ainda tenta posar agora de alma caridosa, indo socorrer os municípios. Podemos observar, nos últimos tempos, isso na marcha dos prefeitos em Brasília e em outros encontros com prefeitos programados pelo próprio governo federal, que quase sempre são utilizados não para discutir sinceramente a situação dos municípios, mas sim para anunciar o lançamento de novos programas ou a descentralização administrativa de programas já existentes, o que normalmente aumenta ainda mais os encargos municipais ou para propor medidas paliativas de reposição de perda, sempre molduradas como concessões, fruto da benevolência do governo. E isso permite concluir, sem medo de errar, que faz parte de uma estratégia do governo central para criar uma áurea de ação benfazeja, manter os prefeitos em permanente situação de mendicância, de dependência. São exemplos de esmolas federais que servem de compensação às perdas decorrentes das desonerações. Perdas no FPM, perdas no FPE e nos programas federais que acabam sendo uma alternativa. Nós tivemos recentemente o lançamento do PAC Equipamentos. Municípios com até 50 mil habitantes recebem esses equipamentos lá. Eu vejo que é um programa estratégico, é um programa importante. Mas o problema não é o que nós estamos fazendo, é como estamos fazendo. Nós estamos tirando dos municípios aquilo que é da transferência obrigatória e aí oferecemos como se fosse um favor que está se fazendo aos municípios. Nós precisamos, senhor presidente, rediscutir o Pacto Federativo. Nós precisamos rediscutir as balizas desse comportamento em que se tira de quem mais precisa e se concentra no governo central para depois fazer, mas fazer por gestos políticos. Não, governo bom é governo que é parceiro do município, governo bom é governo que é parceiro dos estados, independente de quem esteja no governo. Hoje está o PT, já esteve o PSDB, independente de quem esteja, nós temos que ter um programa que tenha a visão de Estado, que olhe para os municípios com o olhar da responsabilidade, sabendo que é o elo mais fraco e que precisa desses investimentos, investimentos reais, responsáveis, e não da forma como nós estamos fazendo. Quem mais perdeu nos últimos anos no Brasil foram os municípios brasileiros. Vá visitar um município interiorano deste país, veja como se encontram as contas públicas dos municípios. Há municípios no Brasil hoje que não conseguem honrar a folha de pagamento em dia, está com problema para honrar a folha de pagamento, não consegue fazer a contrapartida das emendas que nós colocamos lá nos municípios. Tem município devolvendo emenda, nobre deputado Onofre Santo Agostini, porque não dispõe de contrapartida. No meu estado, teve municípios que eu mandei recurso para fazer investimento de melhoria das condições do campo, para compra de equipamentos, implementos, e o prefeito veio falar comigo: olha, Marcos, eu te peço que não coloque recursos para isso, porque eu vou ter que fazer a contrapartida e eu não tenho contrapartida, e se eu investir justamente nisso, eu tenho outras prioridades no município, aí vai faltar para aquilo que eu mais preciso. E a gente fica entre a cruz e a espada.
tem uma dependência do homem do campo que precisa desse estímulo. Afinal, o homem do campo precisa produzir mais em menos espaço, em menos terra, considerando aí o equilíbrio ambiental. Mas você fica de mãos atadas justamente em razão do cenário econômico que nós temos. Então é necessário discutir isso, é necessário enfrentar essa situação e enfrentar, sobretudo, com responsabilidade. Não se pode, repito, não se pode abrir mão dos freios da estabilidade. E o Brasil está caminhando num caminho que eu tenho preocupação com ele. Veja o que está acontecendo agora com a Petrobras. As notícias dão conta de que nós temos a maior empresa brasileira, a menina dos olhos do Brasil, e não é do governo, é do Brasil, é do Estado brasileiro, agora com 51% do seu valor de mercado comprometido. Será que nós estamos realmente no rumo certo? Será que realmente nós estamos fazendo aquilo que se deve fazer com a responsabilidade necessária para um país da dimensão do Brasil? Eu penso que nós temos que avaliar essas questões. E faço essa análise a partir de uma posição de alguém que está na base. Não faço aqui em tom de crítica absoluta ao governo, porque tem muitos acertos. É um governo que tem avanços nas áreas sociais, é um governo que tem avanços na responsabilidade de construir muita coisa que o Brasil precisa, mas que não pode abrir mão de outras, sob pena de perdermos o rumo, sob pena de perdermos justamente essa solidez, essa estabilidade que é tão cara ao país. Não podemos fazer a qualquer custo. Tem um ditado popular que diz que não se deve fazer de qualquer jeito ou por qualquer meio, é pelo meio certo, é do jeito certo, sob pena de pagarmos um preço que vai além das nossas possibilidades. E o Brasil está vivendo esse momento de profunda reflexão. É necessário fazer uma reflexão profunda do momento que o Brasil está vivendo. Acho que nós estamos passando por um momento estratégico. Veja o que nós tivemos recentemente no Brasil, a corrupção sendo enfrentada na sua origem, a punição rigorosa, exemplar. Quando que já se pensou no Brasil levar um congressista para a cadeia? Quando que já se pensou no Brasil levar autoridades grandes, personalidades da política brasileira para trás das grades? E nós temos isso hoje. O brasileiro está começando a sonhar de novo, está vendo uma luz no fundo do túnel, está tendo esperança nesse novo Brasil que nasce. E nós temos a obrigação de trabalharmos no sentido de garantir que este país seja o país que dá certo, pela força do trabalho, pela responsabilidade dos agentes públicos, sob pena de perdermos o bom momento que o Brasil está vivendo. Senhor presidente, eu queria concluir essa minha explanação nessa tarde, fazendo um registro dentro dessa política de responsabilidade, fazendo aqui um registro sobre a situação que o meu estado está vivendo hoje. Enchentes que têm assolado muito o meu estado. Milhares de famílias desabrigadas, o nível das águas só subindo no Rio Madeira, e hoje a BR-364 se encontra no sentido Acre, interditada, foi interditada pelo DENIT, porque o nível da água chegou a um ponto que não dá mais para passar os caminhões. Ontem à noite, de sábado para domingo, a enchente num outro trecho da rodovia, entre Cacoal e Pimenta Bueno, acabou por fazer o rompimento de uma cratera, a pista foi cortada ao meio. Ontem, durante o dia, eu estive lá com a equipe do DENIT e eles fizeram um trabalho emergencial para poder permitir a passagem. Então, o inverno amazônico é um inverno atípico, e aí eu quero aqui registrar que a presidente Dilma e o governo da presidente Dilma tem sido parceiro do estado de Rondônia, prestando socorro nessa hora difícil que nós estamos passando. Então, os alertas que faço aqui são alertas de alguém que olha para o momento com uma preocupação que todos nós devemos ter, mas que não deixa de reconhecer a grandeza do governo no momento em que um estado da federação precisa, como aconteceu em outros estados também, Santa Catarina, Rio de Janeiro e outros mais. Então eu quero fazer esses registros e dizer que todos nós, a bancada federal, está trabalhando muito ao lado do governo do estado, governo federal, governos municipais, para que o estado de Rondônia não seja tão prejudicado, ainda mais do que já está sendo. Deputado Domingos Dutra. Deputado Marco Rogério, obrigado pela parte, estava ali ouvindo Vossa Excelência, queria parabenizá-lo pela abordagem. Nós temos que ter coragem de desconcentrar os tributos nas mãos do governo federal e remeter para os municípios
que é onde cada um de nós vive. A união, como dizem os especialistas, é uma ficção jurídica. Os estados do mesmo jeito. Cada brasileiro e cada brasileira mora, nasce, vive, sofre e morre no município. E, infelizmente, os municípios brasileiros, principalmente os pequenos, estão aí afogados, empobrecidos, com muitas tarefas e poucos recursos. E os municípios grandes, as regiões metropolitanas, enfrentando outros dilemas, como a questão da segurança pública, ou agora a questão da falta de água em São Paulo, ou seja, se jogou muita água fora, se poluiu a água doce que a gente tinha, e agora a gente vê São Paulo sendo a Paraíba, do nosso presidente Luiz Couto, seco, com possibilidade de fazer guerra com o Rio de Janeiro para a utilização da bacia do Rio Paranaíba. Portanto, parabéns, Vossa Excelência, estive na sua cidade, discutindo lá sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, Vossa Excelência era vereador, junto com o Padre Tom, e agora nós estamos juntos aqui, eu acho que o estado de Rondônia ganhou. Espero que São Pedro feche um pouco as torneiras de Rondônia e abra as torneiras em São Paulo para haver um equilíbrio na nossa ecologia. Muito obrigado. Muito obrigado ao nobre deputado Domingos Dutra pela contribuição que dá. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu concluo a minha fala hoje, senhor presidente, agradecendo aos nobres colegas que apartearam o nosso discurso. Faço essas advertências aqui como alguém que está vendo com muita preocupação o momento que o Brasil está passando. E tenho certeza que se esse parlamento, se essa casa debater esse assunto, enfrentar essa matéria, conjuntamente nós temos melhores condições de enfrentar o que está por vir. Não aquilo que está aparente, mas aquilo que está por acontecer, caso não sejam tomadas medidas que são necessárias de freios, de equilíbrio, de responsabilidade nesse momento tão delicado. Muito obrigado a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Marcos Rogério.